E hoje, na série de reportagens do nosso projeto Floripa 350, um personagem manezinho, hein? Fundamental, e que está inclusive presente na cultura de uma forma profunda por aqui, né? Franklin Cascais. Um amante da cultura da ilha que registrava e divulgava tudo. Estava relacionado ao universo místico que a gente tem, e tem bastante coisa, né, por aqui. Não é à toa que a nossa capital tem a fama em todo o Brasil de ser a Ilha da Magia. Olha aqui o fundo dessa verdade. Lendas, rezas, benzeduras, bruxas, boitatás. Muito do que se contava sobre a nossa tradicional cultura açoriana foi registrada graças a um típico manezinho, Franklin Joaquim Cascais. E muito provavelmente devemos a ele o título que se espalhou pelo mundo inteiro, que somos a Ilha da Magia. Ele era muito diferente de tudo. Um artista na essência, não é? Uma pessoa vanguardista, inovadora, uma pessoa arrojada e que trabalhava com esse universo todo da gente e do povo aqui da ilha de Santa Catarina. Ele tinha um respeito imenso por esse universo místico, né? Essa mitologia toda criada, toda trazida para cá, né? E que ficou muito nas pessoas, né? Então ele frequentava, vivia esses ambientes porque ele tinha ao mesmo tempo muita curiosidade, às vezes nem acreditava em nada disso, mas nem por isso ele deixava de respeitar o que era a vontade e a manifestação das pessoas, né? Então ele fazia todo esse registro desse mundo de bruxaria, do mundo das bruxas, do mundo do universo mágico, do encontro das bruxas, do famoso encontro para eleger uma nova bruxa, não é? De toda essa história do próprio boitatá e até mesmo as lendas sobre os lobisomens, né? Foi para pesquisar nosso folclore e costumes que Franklin Cascais percorreu a ilha. Colocava a esposa e os sobrinhos na Kombi e ia caçar as mais extraordinárias histórias sobre as pessoas, sobre a cultura açoriana. Raquel era criança, mas lembra bem dos momentos incríveis vividos dentro da Kombi do tio Frank. A Kombi meio que fazia parte da família, tanto que foi o único carro que ele teve. E assim, eu hoje até assim, eu consigo sentir o cheiro dessa Kombi. Assim, ela estava sempre impecável, sempre limpa, sempre... Meu Deus, assim, era uma Kombi cinza. E eu lembro dela nitidamente, assim, na minha memória. Ele anotava, gravava e depois reproduzia as histórias em desenhos, peças de cerâmica ou em lendas, contos, crônicas. Na maioria das vezes, ele nem precisava de muita coisa. Bastava uma embalagem de pão. O Franklin Cascais era isso, ele conseguia pedaços de papel, o que tinha disponível com ele, e era, digamos, a prancheta da recolha, né, das informações. Então, ele idealizava o desenho conforme as informações que as pessoas davam a ele, toda a oralidade, toda a expressão popular, ele transformava, então, num rascunho de um desenho com todas essas informações e depois transportava isso para uma obra de arte já na representação feita em bico de pena, então com nanquim. Sua casa era o seu lugar de criação e um universo à parte, cheio de arte e de invenções. A casa dele era muito peculiar. Ele colocou assim, um papel, uma coisa assim colorida na frente da TV, e como se a TV fosse colorida, e a gente morria assim de rir, porque a gente dizia, meu Deus, só o tio Frank mesmo. Ele tem umas coisas muito loucas assim, e a gente dizia, tinha coisa assim, só o tio Frank. E ele criou tanta coisa. No MARC, Museu de Arqueologia da UFSC, estão expostos alguns dos trabalhos de Franklin Cascais. Caminhar por entre os desenhos e objetos é entender um pouco da cultura dos açorianos e viajar por um mundo místico. O Franklin Cascais vem trazer um pouco mais além do que foi de dizer das coisas da ilha, das coisas da gente da ilha. O Franklin Cascais trabalhou com a alma da gente, não é?
Então, quando ele trabalhou com a alma, ele vai trazer, então, tudo aquilo que não está escrito, não está registrado, porque também não se ensina. A gente aprende e vive, né? E não é uma coisa que é passada em nenhuma cartilha, em nenhum documento, em nenhum livro que seja de pessoa para pessoa. No acervo da universidade estão aproximadamente 3.000 peças de cerâmica, madeira, cestaria e gesso, 400 gravuras em nanquim, 400 desenhos a lápis e um grande conjunto de escritos que envolvem lendas, contos, crônicas e cartas. Tudo bem guardado e cuidado para preservar o trabalho de 30 anos de Franklin Cascais junto à população e que foi entregue por ele mesmo para a Universidade Federal de Santa Catarina, com a condição de que, ao ser exposto, deveria ser uma homenagem à sua esposa, Elizabeth Pavan Cascais. Na parte externa da UFSC, um monumento de 15 metros de altura. É o Boitatá incandescente. Uma obra feita com vigas metálicas da Ponte Hercílio Luz, que dá vida a um dos personagens mais temidos da ilha e que Franklin Cascais fez uma coleção. Tu vai saber todos os boitatá que o Franklin desenhou em épocas diferentes, então eu peguei eles, transformei eles para os azulejos para poder expor eles também para as pessoas entenderem o porquê da obra e o porquê do Franklin Cascais também na universidade, pela própria pesquisa dele, dessa coisa do misticismo, da bruxaria, né? do legado que ele deixa. O legado do Franklin Cascais, ele é tão grandioso e a gente tem até cuidado até em falar sobre o Franklin Cascais pela forma de que ele foi muito criticado, ele foi muito amacetado nas artes, nos visuais, nas pessoas, não entendiam muito o que ele queria, mas deram um apoio e agora estamos aí pensando no museu, né, dele, para mostrar mais esse legado, porque nós temos muito pouca gente nossa. 13 raios tem o sol. Preservar a história e promover a cultura é o que quer a fundação que leva o seu nome. Quase 4 anos após a sua morte, foi instituída a Fundação Cultural Franklin Cascais, com o objetivo de fomentar, incentivar e preservar o cenário artístico e cultural da ilha de Santa Catarina, assim como fazia o próprio Franklin Cascais. Franklin Cascais, ele conseguiu nos deixar um legado imensurável de registros. Ele materializou através das suas obras de arte a expressão do nosso povo aqui da ilha de Santa Catarina, né? E por isso que Florianópolis escolheu, quando criou uma fundação, o nome dele, por ser essa personalidade tão importante e que resumiu toda a sua pesquisa em tudo aquilo que representa a nossa identidade local. São questões que ao longo do tempo, se essa memória ela não tivesse registrada, ela poderia ter se perdido. Então hoje a gente entende que Franklin Cascais deu uma grande contribuição para Florianópolis, para nossa desterro, em tudo da nossa história, né? E da nossa memória. Foi inclusive com o apoio da Fundação Franklin Cascais que Tiago Valdi pintou o primeiro mural gigante da cidade de Florianópolis. Em 2017, Franklin Cascais ficou eternizado nas paredes de um dos prédios do centro da cidade por meio da arte urbana. Mas a relação do artista Tiago com o artista Franklin começou muito antes. Eu já me inspirava na obra dele por outros painéis que eu fazia na cidade. Painéis muito menores, né, muros de altura de 2 metros. E o trabalho dele sempre me cativou, a questão do fantástico que ele trazia nos seus desenhos, que ele ouvia muitas histórias pelo interior da ilha. Isso já estava me inspirando. Então, quando eu decidi que tinha que ter um painel na cidade e que precisava ser um retrato, até porque muito da minha técnica é retratar as pessoas
por meio de pinturas, enfim. O nome do Franklin foi um dos principais e foi uma homenagem que eu queria trazer, não só a ele, a homenagem ao artista que ele foi, o pesquisador que ele foi, mas tudo que ele deixou, né, esse fantástico, esse sonho e esse resgate cultural, que ele é o grande símbolo aqui da nossa cultura. Em 2020, o mural ganhou mais uma parte, com imagens importantes da história de Franklin. A esposa, a Kombi e o amigo Peninha. E deu colorido ao concreto urbano do centro da cidade. A obra do Franklin, por natureza, é preta e branca. É bem carregada, até se olhar pela temática, às vezes. E eu queria trazer um pouco mais de vida também. Então, nessa parte, eu tomei a liberdade poética de botar um pouco do meu tom, que são sempre obras muito vibrantes, casada com essa proposta do Franklin, o retrato dele, para criar uma cena realmente surreal e fantástica no meio da paisagem urbana. Em 2002, um obelisco em sua homenagem foi colocado no bairro Coqueiros, para lembrar que foi ali que ele nasceu. Em 2009, um bar no centro da cidade abriu as portas para acolher e divulgar os legados de Franklin Cascais. E assim, olhando as páginas dos livros sobre o artista Franklin Joaquim Cascais, dá para entender por quê quem conviveu com ele, mesmo após 40 anos da sua morte, ainda sente tanta falta. Eu vejo tudo tão diferente, eu fico pensando se o tio Frank estivesse aqui... O que ele estaria pensando, né? Eu gosto muito de fazer trilha e quando eu vou eu fico pensando, tio Frank, né? Se o senhor estivesse aqui, o que o senhor estaria pensando, né? Muitas coisas estão intocáveis ainda e eu gosto muito de lembrar dele. Várias coisas me lembram ele, né? No interior da ilha, que ainda estão intocáveis. Faz falta? Faz. Muita falta. Reportagem incrível, né? Rica em detalhes. Parabéns, Karina Kopp e equipe. Muito bem representado. Se você ficou curioso, de repente, viu aquele acervo, onde é que será que está? Está aqui no MARC, né? Que é o Museu de Arqueologia e Etnologia dentro do campus da Universidade Federal, na Trindade. Me falha a memória, funciona de terça a sexta, o horário acho que é das 8 da manhã às 6 da tarde, alguma coisa assim, mas é só acessar a página da UFSC que tem direitinho por lá. Vale a pena, tem um rico material do Franklin Cascais. Essa semana